Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, mais especificamente no capítulo 6º, onde é trazida a visita ao anfiteatro, já prenunciado no capítulo anterior. Então, inicialmente, esse capítulo ele vai trazer um preâmbulo, né, do que vai ser essa visita, o que vai ser essa tarefa. É trazido, então, algumas informações com relação a Saturnino, avisando, né, a todos aqueles que fariam parte da tarefa. E aí ele fala, né, antevendo a gravidade da excursão, a todos nos adestrou, quanto possível, nos recursos da concentração e da prece, de modo a evitarmos qualquer desastre no reduto inditoso para onde rumávamos. A tarefa, de grande realce, tinha como objetivo essencial conhecer os métodos de trabalho dos adversários da luz, de modo a elucidar os companheiros reencarnados e aplicar igualmente os antídotos compatíveis quando estes esclarecimentos viessem a lume. Então, aqui, ele está dando já uma importância sobre como esses ensinamentos podem vir para nós reencarnados. Porque aqueles que se encontram em comunhão com esse tipo de pensamento que os faz entrar em sintonia com esferas mais baixas, todos têm as suas graves consequências. Esse era o caso, né, da família Soares, em que havia um projeto de vingança a ser arquitetado pelos espíritos que se encontravam, né, nessa ausência de perdão, nessa falta de vindita, né, da sua vingança. E assim, eles arquitetaram toda uma tarefa de vingança junto a esses reencarnados. E esses ensinamentos, eles podem vir de uma forma muito esclarecedora para nós mesmos, porque quando nós nos encontramos também em um processo parecido, quem sabe não é um acontecimento semelhante, né, a este. Então, se não nos servir para nós mesmos, pode servir para algum familiar, para alguém conhecido, algum amigo nosso. Então, é muito interessante entrarmos um pouco nessa questão para que a gente possa visualizar um pouco melhor como acontece tudo do ponto de vista espiritual. E aí eles falam, né, sobre a entrada num carro, né, que era um carro que parecia muito com as bigas de antigamente, era conduzido por um cavalo também, um cavalo branco no caso, e os levou. E ele até falou que Saturnino esclareceu que conhecia o local onde estava o anfiteatro e que era próximo à região pantanosa da cidade, em uma área deserta e não muito distante, e que atingiríamos numa hora de viagem aproximadamente. Aí a gente vai até se perguntar, por que eles não vão volitando, né? Por que eles não pegam um aeróbus? Por que eles não pegam outro meio de transporte, né? Vão em um tipo de carroça, de charrete, se eles poderiam chegar por um meio de transporte mais ligeiro, né? E aí ele diz que a providência de utilizar o veículo se justificava considerando a situação de alguns dos membros presentes à excursão, que eram poucos adestrados a voos mais expressivos fora do corpo somático, lembrando que alguns dos membros da tarefa também eram pessoas encarnadas, e o próprio Guilherme, que era o espírito vingador, e que ele ainda se encontrava muito materializado. Então, seu perispírito ainda era muito denso. Então, ele ainda não tinha a faculdade de volitar. Ele ainda não havia aprendido essa modalidade. E qual acontecia nós outros, é o próprio Manuel Filomeno de Miranda, né, que está falando, que ainda estavam algemados às formas físicas, ao qual naquela época ele ainda era reencarnado também, né? Ele está, lembrando que nessa obra ele está narrando acontecimentos que ocorreram quando ele ainda estava reencarnado, participando da União Espírita Baiana.
Então, transcorrido mais ou menos o tempo previsto, escutamos bulha e altercação à nossa frente. Quando então saltamos da condução, prosseguindo a pé. Havia uma multidão de entidades viciosas, em atitudes repelentes, que dialogavam com expressões vis e ultrajantes. Entre elas, podiam-se nos notar diversos encarnados, olhem só, perfeitamente diferenciáveis, graças aos vínculos do perispírito ainda ligado ao corpo físico, ou seja, aquele liame que fica fluídico, né, que prende como se fosse um cordão umbilical o nosso corpo físico ao perispírito. E aí é que nós vemos, né, como eles conseguiam distinguir facilmente que havia muitos encarnados também presentes, fazendo parte de toda aquela malta que se encontrava na região do anfiteatro. Eles pareciam algemados a alguns dos desencarnados libertinos, que os conduziam como se fossem escravos das suas paixões e de quem não se podiam libertar. Outros apareciam com caratonhas simiescas e o recinto transadava por putrefação. Vibrações viscosas e sombrias carregavam os céus, que tinham um tom pardacento escuro, sem estrelas, e o solo miasmático parecia um pau insano que, todavia, não lhes chamava a atenção, acostumavam como se encontravam a paisagem triste e morta do local. Os médiuns habituados a participar de reuniões mediúnicas, né, de atendimento a esses espíritos infelizes, já tiveram essas visualizações com relação a esses locais, e realmente, quando é um médium muito consciente, né, de uma mediunidade consciente, é muito difícil a gente sair de um local desses sem trazer um pouco de miasma, né? Sem trazer um pouco dessa impureza, sem trazer um pouco dessa densidade toda. E aí é que a equipe, né, tanto a espiritual como a equipe de passes do trabalho mediúnico nos auxilia para que a gente vá se deslindando, né, se libertando de todas esses miasmas, e assim a gente possa se conduzir até o nosso lar depois, se sentindo bem. Por isso, amigos, que é tão importante, quando nós estamos trabalhando num grupo mediúnico, a gente ter humildade e ter muita integração com os outros membros, para que a gente não se sinta acanhado de pedir auxílio após um atendimento. Há pessoas que ficam receosas ou com vergonha de dizer que não está se sentindo bem após uma visita dessas, né? Após um trabalho desses. Neste caso aqui, desse capítulo em questão, eles estavam durante o sono físico, se conduzindo até aquele local. E ainda assim, muitas vezes as pessoas acordam se sentindo mal, né? Acordam indispostas, acordam com mal-estar, acordam com algumas reminiscências. Avalie quando a pessoa o faz conscientemente durante uma reunião mediúnica. Então, não se deve deixar de pedir auxílio, de dizer, olha, eu não estou me sentindo bem devido ao atendimento que foi feito, e solicitar um passe dispersivo para que sejam retirados esses miasmas. Estou trazendo essa observação porque eu acho interessante para todos nós na prática mediúnica. Então, alguns guardas bufos e caricatos tomavam conta da entrada ampla, onde se encontravam assestados alguns aparelhos, que se faziam lembrar torniquetes utilizados entre os homens, com a diferença de que sobre eles havia uma caixa quadrangular, que Saturnino informou ter a finalidade de impedir a entrada de espíritos que não pertencessem à malta. Eles tinham como que se fosse uma entrada detectora de espíritos que realmente faziam parte daquela esfera. Então, era o psicovibrômetro, que tinha capacidade de registrar as ondas vibratórias de todos os assistentes. Olha aí, para evitar que houvessem invasões, né, de espíritos superiores.
denunciando, assim, quaisquer intromissões dos espíritos superiores. Ele, Ambrósio e Glauco, Saturnino, né? Todavia, tomaram precauções especiais. Eles já sabiam, né, como era todo o protocolo do local, de modo a transporem a passagem sem provocar qualquer alarme denunciador, através de um processo de imersão mental nas lembranças do passado. Lembrando que eles foram encarnados um dia, também cometeram seus equívocos, e hoje, mesmo eles sendo benfeitores, né, sendo espíritos do bem, em evolução, eles também tiveram o seu passado de torpezas. E aí, o que é que eles fizeram para baixar o seu teor vibratório, o seu padrão vibratório, e assim transmudar um tanto quanto o seu perispírito, de forma que pudessem não ser detectados pelo psicovibrômetro, quanto à sua densidade, né? No caso deles, quanto à sua sutileza. E aí eles fizeram uma imersão mental no seu passado e fizeram com que fosse, né, se adensando o seu perispírito, de forma que ele diminuiria o registro vibratório. Além disso, penetrariam no recinto logo mais, quando o número de frequentadores fosse muito expressivo, ou seja, de forma que o aparelho ficasse já muito impregnado desses teores, né, de baixo teor vibratório. Então, eles aguardaram até que estivesse bem cheio o local, para que tivesse uma grande reunião de mentes perversas, vibrando, né, negativamente, e assim já auxiliariam nesse encharcamento pelos fluidos deletérios. Quanto a nós, os encarnados e a Guilherme, não haveria problema, né? Porque o próprio corpo físico nos faz estar num atendimento, digamos assim, desse padrão vibratório um tanto quanto mais denso. Eu não vou narrar tudo, porque é trazido todo um cenário bem pesado, digamos assim, do local, do ambiente, e vou deixar para que vocês leiam, tá? Então, eu não vou encharcá-los desses cenários para que a gente mesmo não baixe o nosso padrão vibratório, tá bom? Então, apenas ele vai anunciando, né, que o Dr. Theophrastos, né, foi conduzido até esse anfiteatro, que muito mais parecia os antigos circos romanos, e foi conduzido em um transporte, né, muito luxuoso, digamos assim, cheio de sequazes, de comparsas, e foi grandemente aclamado, ao mesmo tempo que as pessoas tinham pavor a ele. E aí ele vai trazer, né, já todo mundo ficava em silêncio quando ele ia falar, porque tinha muito medo dele, e aí ele vai falar, né, temos hoje um caso de justiça. Então aqui é que ele vai adentrar mais propriamente no que vem a ser o que iria ocorrer naquele anfiteatro, né, a programação do dia. E para fazer-se mais temerário, ainda apostrofou: nós julgaremos uma criminosa que chegou da terra para os nossos presídios há quase um ano. Então, ele se considera um justiceiro, né? Ele se considera um juiz daquela região e que alguns espíritos são levados até eles para passarem pelo julgamento. Apareceram os que se podiam chamar de jurados, que tomaram lugar em assentos reservados, um acusador, 2 testemunhas, uma de lamentável aspecto lacerado, lembrando que todos são espíritos, né? E a outra era apenas uma pasta informe, ou seja, o perispírito totalmente deformado. Perispiritual estiolada que, mantida numa cesta nauseante, foi colocada sobre uma mesa, em destaque no centro do proscênio. Então, eram as 2 testemunhas, 2 perispíritos totalmente deformados. Aí eu quero que vocês guardem essa observação para entenderem o motivo, né? Algemada e atada a uma corrente, jovem mulher de uns quase 35 anos foi trazida, acolitada por 2 guardas e conduzida ao palco da triste encenação. O
semblante desencarnado e a expressão de loucura deformavam-na, em grande parte. Andrajosa e imunda, quase rastejava, minada pela ausência de forças. Então, já era alguém que vinha sofrendo, né, com o seu processo de consciência, né? Se há alguém que é um grande juiz, é a nossa própria consciência. Então, ela já se encontrava em todas as condições terríveis que um espírito pode se encontrar quando está passando por um processo de consciência ainda totalmente deturpada. O simulacro de julgamento era decerto, confrangedor. A infeliz relanceou os olhos várias vezes, traduzindo o quanto de sofrimento lhe invadia o ser. O acusador, empetirgado e ferindo, ainda narrou: esta mulher vem da terra, após uma vida de abominação. Enganando-se quanto pôde, entregou-se a toda espécie de prazeres, assistida de perto por diversos cooperadores da nossa organização. Então, gente, a gente tem que lembrar daquela história. Será que muitas das coisas que ela praticou já não foi induzida, né? Primeiro que ela não tinha já uma grande afinidade vibratória elevada e ainda trouxe para junto de si uma assistência nada positiva. E aí ela era assistida por esses cooperadores da organização e começou assim a ser conduzida ou até mesmo colaborada por esses crimes, esses vingadores também, a partir de cada vez que ela ia cometendo um crime, mais espíritos equivocados encontravam-se junto a ela, né? Espíritos imperfeitos, espíritos infelizes e espíritos que desejavam vingança. Tendo oportunidade de fazer-se mãe, agora a gente vai compreender, por 6 vezes consecutivas, ela delinquiu em todas elas, evadindo-se pelo infanticídio a qualquer responsabilidade para com os próprios atos. Então, ela cometeu vários abortos, um seguidamente do outro, porque ela tinha, sei lá, sua conduta, né, de crimes sexuais, digamos assim, né, e ela acabava que não assumia com as responsabilidades. E aí ela preferia abortar e com isso ela ia adquirindo ainda mais inimigos espirituais. Na última vez, fez-se vítima da própria leviandade, então acabou ela também desencarnando, após terrível e demorada hemorragia que lhe roubou toda a possibilidade de sobrevivência. Dentre os a quem ela impediu que voltassem à carne, aqui estão 2 vítimas suas. Então, aqueles 2 espíritos que se encontravam totalmente deformados em seus perispíritos, haviam sido 2 dessas crianças que haviam querido, né, reencarnar e ela não permitiu. Então, um conseguiu retomar a forma anterior, mas apresenta sinais das lâminas que lhe romperam o corpo em formação, e o outro ainda dorme, hibernado na forma desfigurada, que estava na cestinha, graças ao despedaçamento sofrido no ato do aborto. Gente, isso é, assim, abominável. A gente não consegue nem imaginar o que vem a ser isso, uma situação dessas, do estado em que se encontram esses espíritos. Então, é até melhor que eles se encontrem nessa forma de hibernação, até que eles possam realmente encontrar a paz e uma condição de consciência que os permita perdoar. Porque senão essa mulher ainda teria muito mais espíritos vingadores atrás dela, né? Muito mais obsessores, se não fossem esses que se encontravam hibernando. E logo despertou, porém, no túmulo, alguns dias após o desenlace, acreditando-se viva no corpo, ignorante das realidades espirituais. E aí um soldado nosso deu-lhe voz de prisão pelos crimes cometidos e, algemando-a, trouxe-a ao cárcere em que tem estado até este momento. A sua primeira vítima, que pertencia aos nossos quadros,
Olha só, a primeira vítima dela, que viria a ser o seu filho, ele pertencia aos quadros deles, já os quadros dessa região de Doutor Teofrastos, que é uma região de zonas bem pesadas, né? De esferas umbralinas, podemos dizer assim. Apresentou queixa há muito, o que nos levou a assisti-la por alguns anos e agora nos reunimos para fazer justiça. Então, vejamos, quem sabe esses outros crimes que ela praticou já não foi também ela induzida por esses obsessores, ela ficou cada vez mais louca, né, em suas ideias e acabou nunca aceitando uma gravidez. E aí a testemunha, né, anunciou o veredicto, ela é culpada. E o doutor Teofrastos ergueu-se e depois de receber mesuras dos compassos sentenciou: façamos com ela o que no íntimo sempre foi, uma loba. Olha só, aqui é que se iniciam muitos processos de licantropia, né, que são processos hipnóticos, onde esses espíritos equivocados fazem esse processo de obsessão se transformar em uma deformação do perispírito do obsidiado, ao qual ele pode assumir formas de animais. E aí acercou-se da sofrida entidade e, fitando o escarnecedor, passou a ofendê-la. A vítima não apresentou qualquer reação. Era como se a sua visão se encontrasse longe, a fixar as evocações dos abortos delituosos a que se entregara nos dias de insensatez, que ficaram para trás, mas que não se consumiram. Ela estava num processo que não conseguia sequer processar, digamos assim, aquilo que o que ela sentia, o que ela pensava, ela apenas estava naquele estado vegetativo de consciência de apenas estar revendo os crimes que havia cometido, obrigando-a a ajoelhar-se, enquanto lhe estrugia no dorso longo chicote sibilante, ordenou: víbora infeliz, devoradora dos próprios filhos, toma a tua forma, a que já tens na mente atormentada. A tua justiça é a tua consciência. Obedece, serpente famélica. A voz impregnada de pesadas vibrações, ou seja, aqui começa o processo hipnótico. Vibrações deletérias e vigorosas, dobrava os centros de parca resistência perispiritual da atormentada. E diante dos nossos olhos, ao comando do sicário cruel, que se utilizava de processos hipnóticos deprimentes, atuava no subconsciente perispiritual, abarrotado de remorso da infanticida, imprimindo-lhe a tragédia na mutação da forma, num horrendo fenômeno de licantropia dos mais lacerantes. Então, eles puderam visualizar de perto, ao vivo e a cores, como é que ocorre um processo de hipnose para a transformação de perispíritos em animais. Repentinamente, se escutaram sirenes de alarme. E aí, Saturnino anunciou: essa visão para nós todos produziu algumas centenas de reencarnados. Então, alguns reencarnados que se encontravam ali no recinto, né, pelo sono físico, que foram conduzidos para ali, eles, quando viram toda essa cena, que para nós mais parece um pesadelo, eles retornaram rapidamente para o corpo, e aí era isso que os alarmes iam anunciando. Então, eles, constrangidos pelas forças obsessivas, nas quais se encontram subjugados, com choques muito profundos e violentos, os recambiaram para o corpo. Então, eles retornaram rapidamente para o corpo. Então, o corpo é uma abençoada cidadela de defesa, que a vida nos concede para aprender e recomeçar. Quem sabe, né, alguns vendo a cena e lembrando vagamente ainda que assim, possam ter aprendido um pouco e tentem recomeçar, né? Seria tão bom. Então, que a gente nunca tome como que algo totalmente imaginário, puramente impossível, aqueles pesadelos que nós temos, porque muitas vezes nós podemos estar, sim, sendo recambiados para esferas como essas, se não para algum atendimento, para algum auxílio, para algum socorro, mas quando a gente está passando por um processo obsessivo, a gente é levado para lá para fazer parte também daquela malta,
né? Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente pensa, porque nós podemos estar ligados, sim, a esferas como essa, sem às vezes nem perceber. Despertarão estremunhados esses espíritos, mesmo os que se conservam a demência, mesmo os que conservam a demência nos registros da consciência. Então, tem uns que nem vão achar que nem sonharam nada, que foi tudo normal, retornando de estranhos e terríveis pesadelos. Há alguns, né, que têm os ditos pesadelos e acabam acordando, né, chorando, desesperados, suando, amedrontados, e que acaba sendo isso, né, algumas visitas. Nesse sentido, é que o conhecimento do espiritismo realiza a melhor terapêutica para o espírito, higienizando-lhe a mente, principalmente, gente, através não só da oração, que é o mais importante, né, antisséptico para a nossa mente, para o nosso espírito, mas também a partir do conhecimento. Quando a gente conhece que existem, sim, são fatos, processos como este, né, ações como esta, a gente procura muito mais vigiar e se policiar, principalmente naquilo que a gente pensa, porque antes de todo ato há um pensamento. Então, cuidado, tenhamos cuidado com o que a gente vai se afinar, muito cuidado. Então, higienizando-lhe a mente, que é extremamente importante, animando para o trabalho reto e atitudes corretas, e, sobretudo, dulcificando-o pelo exercício do amor e da caridade, como medidas providenciais de reajustamento e equilíbrio. Quando a gente pratica caridade, a gente não está pensando só no nosso próprio umbigo, nós estamos olhando para o nosso próximo com amor e sem julgamento. E aí é que a gente auxilia nessa asepsia do nosso espírito. Não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo, ou seja, dos bons pensamentos, da gente se encontrar. Há dias, sim, que a gente está mais triste, mais acabrunhado, mas que isso não nos permita entrar em energias deletérias, de estar julgando o outro, de acreditar que a gente é superior ao outro, ou que utilizemos esse momento, sim, para uma reflexão e um processo de autoconhecimento, que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática das ações de solidariedade e fraternidade. E aí ele continua, né, falando sobre o que continuou acontecendo lá no recinto, que houveram outras práticas de hipnose elementares, grosseiras, e aí fala sobre aqueles servidores, né, do mal que trabalhavam no anfiteatro, fala um pouco sobre o psicovibrômetro, como é que ele trabalhava, né, que ele capta as energias eletromagnéticas, e porque eles já haviam retornado, né, do anfiteatro, a equipe espiritual, e estava sendo dado todos esses esclarecimentos finais antes que cada um retornasse, né, ao corpo físico, no caso dos reencarnados, que já estava para amanhecer o dia. E aí ele diz, reconduzidos ao corpo, particularmente nossa pessoa, conservou lembranças dolorosas e angustiantes. Então, Manuel Filomeno de Miranda continuou, né, sentindo um pouco do trabalho da noite, e o dia nos foi de inquietação e distonia emocional. Veja só, gente, como se a noite nos houvesse ofertado cruéis pesadelos, de cuja visão confusa não nos podíamos libertar. Então, é nesses momentos que nós devemos passar o dia da forma mais serena possível, orando, se mantendo com um pensamento de muita fé, de elevadas vibrações, para que possa a gente se deslindar desses fluidos deletérios ainda, desse trabalho que foi conduzido de uma forma, o que a equipe espiritual fez para que fosse realmente um ensinamento para todos aqueles que se faziam presentes. E aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje. E, mais uma vez, solicito que vocês leiam o capítulo completo para que possa ficar bem claro para todos, tá bom?
Então, até a próxima. Me coloco à disposição, como sempre, para qualquer dúvida, para comentários, para sugestões. E deixe o seu like se você gostou. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.